Oi, gente, estamos de volta com mais um podcast Papo Máximo, direto da Máximos Comunicação, em Nova Serrana. O programa de hoje está imperdível, participação da advogada doutora Lécia, que traz aí dois temas para serem abordados. Iremos falar sobre o BPC Luas e a aposentadoria por invalidez. Doutora Lécia, prazer tê-la aqui, boa noite. Boa noite, Máximo. Muito bom vir nesta vez tão nova do nosso bate-papo, né? Que já tem mais de 10 anos que a gente, né, tem esse Exatamente. bate-papo desde a 98. E hoje a gente vai falar sobre direito previdenciário, né? Houve algumas modificações no LOAS, tem muitas dúvidas na aposentadoria por invalidez, né? Muita gente não sabe que tem direito. O LOAS teve essa modificação, é um benefício social, veio com força toda agora com o governo Lula, né? Apesar das regras dele ser de 2021, a gente vai esclarecer, porque é um benefício para pessoa com deficiência, para idosos acima de 65 anos. É, com deficiência, né, com alguma doença incapacitante, que não precise de contribuição. Esse é um benefício que não precisa de contribuição social, ao contrário da aposentadoria por invalidez. Então, hoje nós vamos tirar essa dúvida entre um benefício e o outro. E, às vezes, a pessoa ouvindo, vendo nosso programa aqui, vê que ela se encaixa nessa benefício do governo, né? E pode nos procurar um advogado previdenciarista e batalhar por esse benefício, né? Já está tão E é de difícil. direito É desse de cidadão, direito, né? quando a gente vai esclarecer aqui como se faz, quais os requisitos que precisa, como que vai fazer essa procura, né? Eu já pergunto, é difícil acessar esse benefício? Olha, a gente tem um acesso mais fácil, né? A gente fez eu voltei agora, depois de um tempo parada, eu e o Bruno, a gente fez uma especialização em direito previdenciário, principalmente nesses benefícios mais populares, e a gente tem uma facilidade maior de encaminhar a pessoa, por exemplo, LOAS, a gente precisa muito do CAD único, né, que procura assistência social, a gente precisa que o médico dê um laudo, né, em caso de deficiência, de doença, né, no caso do idoso, acima de 65 anos, a gente precisa analisar questão de renda familiar, isso tudo a gente presta esse serviço, porque e a gente acompanha a pessoa dentro do sistema do INSS, porque hoje, se você chegar ali no INSS, eles vão falar para você, nem, eu fui agora, é, no final do ano, por uma pensão por morte. A resposta que eles me deram que era por advogado, né? Eles não estavam sabendo, estavam falando como, eu não me identifiquei, só falei que eu queria entrar com uma Acho que aposentadoria. eles recomendaram um advogado. Eles já recomendaram um advogado. Bom Então, caminho, assim, né? e assim, porque o que aconteceu? Há 2 anos atrás, que a gente teve o mesmo problema em família, que mudou a aposentadoria por invalidez, a gente conseguiu fazer tudo dentro da agência. Hoje a agência já não presta esse serviço. Ela fala para você ir atrás do gov.br, e para você fazer o cadastro no gov.br, você tem que ter um conhecimentozinho, tem que ter umas manhãzinhas de como que funciona lá dentro, para não lançar informação errada e perder seu benefício por causa daquela informação que você não soube E não fazer. ficar perdendo tempo também, né? É, porque às vezes você lança você fica em dúvida e faz um lançamento errado, e aqui Foi dali, atrás do para correr processo. atrás, você pode perder uns 2 anos de benefício. Tá, quais seriam os problemas mais frequentes que o projeto, ou seja, o LOAS, daria direito? O LOAS, ele Quais é a lei, doenças, por exemplo? o BPC, LOAS, BPC, o que é BPC? É um benefício de prestação continuada, né? Todo mês a pessoa vai receber aquele um salário mínimo Uhum. para poder ajudar, e LOAS é a Lei de Organização da Assistência Social. Então, eles são vinculados, né? Tanto eu falei que a área social é muito vinculada ao BPC LOAS. Principalmente o pessoal que tem
criança. Você pode, desde da criança recém-nascida até uma pessoa que adquiriu uma deficiência com mais idade. Todas, Ângelo, que vai no médico, não tem aquela condição de não contribuiu, não fez contribuição. Os gastos dela são altos com medicamento. E a renda familiar é inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. Hoje, né, com o salário mínimo já vigente de 2024, seria um total de R$ 354 por pessoa. Então, você tem ali na casa uma pessoa recebendo um salário e um doente na família, né? E que a renda, não dividindo ali um salário mínimo pelas 4 pessoas, vai dar R$ 354 por pessoa, a gente pode entrar com LOAS, com pedido do LOAS junto ao INSS. Lógico, a gente vai precisar que tenha um laudo médico, que o médico fala que a pessoa tem capacidade de trabalhar, que difere aí vai diferenciar aí da aposentadoria por invalidez, é a questão da não necessidade da prestação previdenciária e essa questão que a gente fala que é a miserabilidade. O que é essa miserabilidade? A miserabilidade é isso, é a renda per capita, a renda por pessoa ser inferior a um quarto. E um quarto hoje está dando R$ 354. Não precisa ser extrema, né? Não é aquela mesma, a pessoa não dá conta de comprar nada, mas é aquele valor assim, recebe, né, um salário, mas gasta-se mais do que com remédios. Então, você consegue provar que o gasto médico, o gasto com remédio, te leva a uma condição de miserabilidade. Aí é importante o médico, né, as notinhas da farmácia e acompanhamento de um advogado para poder te explicar ali, lançar ali as notinhas da farmácia, para mostrar que aquele valor mensal da família fica numa situação, a família fica numa situação de miserabilidade. E a pessoa tem direito a receber, tem um período, assim, Hum, meses, anos, ou enquanto estiver com a doença, como funciona? benefício a longo prazo, né? Então, assim, é, em- normalmente ela abrange as doenças de extensão, né, longa. Não é uma perna quebrada, por exemplo, se um autismo, um TDAH, né, a gente falando de criança. É uma pessoa que sofreu um AVC e ficou inválida numa cama, né, e não contribuía. Aqui na Nova Serrana a gente tem muito isso. A pessoa trabalha sem carteira assinada. E era, às vezes, a única fonte de renda da casa. Então, com esse problema, com esse AVC, com esse derrame, às vezes, né, a família chega a um estado de miserabilidade. Para isso, existe o LOAS, aí a gente encaminha para assistência social da prefeitura, fazer o CAD único, faz o acesso no gov.br, e encaminha tudo lá, né? Essa parte administrativa. Não, eu não trabalho sozinho, sou eu e o Bruno e o Thiago. O Bruno faz mais essa parte administrativa, eu faço mais a parte de acolhimento, de prestação. O Bruno faz mais a parte administrativa e o Thiago mais a parte judicial, porque muitas vezes o INSS nega, mas a justiça reconhece aquela miserabilidade com base nas notinhas de farmácia. Já aconteceu com a gente aqui em Nova Serrana. O INSS negar porque ele olhou lá, não deu um quarto, deu um valor acima, mas não olhou as notinhas da farmácia. Aí o juiz da Justiça Federal, né, com a análise mais minuciosa, falou assim, não, eles estão em situação de miserabilidade, como é que vai viver com uma renda dessa com tanto remédio para comprar? E são remédios normalmente que não são fornecidos pelo SUS. Né? E mesmo fornecido pelo SUS, o SUS às vezes não abrange aquele mês todo, os 30 dias de remédio que a pessoa necessita. Então, tem muita gente que não se preocupa com essa questão de contribuição,
Os É, autônomos, por exemplo, né? quem hoje a gente encaminha quase todo mundo para o MEI, né? Lá no escritório eu encaminho quase todo mundo para o MEI. Mas, assim, a pessoa que não preocupou com fazer uma contribuição, ou não chegou a fazer um ano de contribuição, né, que é o necessário para aposentadoria por invalidez. Você tem que ter, no mínimo, exceto alguns casos que eu vou ler aqui, você tem que ter pelo menos um ano de contribuição. Se você não tem esse um ano de contribuição, você pode encaixar no LOAS, Certo. que é um benefício assistencial. É, ele é mais voltado para a parte mais carente e para a pessoa que não tem contribuição. Agora, o aposentadoria por invalidez já é para a pessoa que contribui, já é baseado no salário de contribuição. E o LOAS não, ele é um salário mínimo só. Não vai ter variação, não. Hoje, o LOAS do mês de janeiro, eu já acompanhei uma senhora esse mês para fazer o recebimento. Ela recebeu do mês passado o 1.312 e vai receber agora, já tem a previsão dela receber agora no início do mês de fevereiro, 1.420. Doutor, as pessoas sempre receberam esse valor de um salário mínimo? Certo, do Sempre. LOAS, ele é um benefício mais recente, né? Ele foi regulamentado em 2021, mas sempre foi um salário mínimo. A gente que já trabalhou com a PAI, ele é muito, era-se muito vinculado o LOAS à PAI, e hoje não. O LOAS, ele abrange toda a família que tem essa questão da miserabilidade. E as doenças são qualquer uma, é que levou a pessoa a um estado de incapacidade. Então, o que você tem? Você tem uma pessoa com incapacidade, que não contribuía com o INSS e que tem uma renda per capita inferior a R$ 350, R$ 54. Então, preencher esses requisitos, ou tem um gasto muito grande com remédio, a gente consegue encaixar ela no LOAS. Pois é, conosco a doutora Léfia, que é da cidade de Nova Serrana, está nessa profissão há muitos anos, né, doutor? 25, 25 anos. 25 anos. É muito querida, né? Muito competente. Doutora, no geral, hoje é mais rápido conseguir esse benefício, esse LOAS? Olha, Ângelo, a gente está vendo aí nos jornais que tem uma fila muito grande, até na questão da aposentadoria por invalidez, dos benefícios por invalidez. O LOAS, geralmente, ele está saindo mais rápido. Eu vou falar com você que nós entramos com o LOAS, o Bruno até pode precisar isso mais do que eu, mas foi no início do mês de dezembro, a pessoa vai receber agora dia 30 de janeiro. Então, quer dizer, não é um tempo grande, é um mês. E ela vai receber esse mês ela recebe a partir do dia que a gente pediu o benefício. Então, dia 30, ela vai receber um mês de dezembro. Ia receber retroativo. É retroativo. Maravilha. Então as pessoas têm acreditado e buscado esse benefício, Tem, né? tem. Cada As vez pessoas, mais. eu acho que o que está faltando um pouco para as pessoas é igual eu te falei. O LOAS, ele era muito vinculado à questão da PAI. E hoje tem que se abrir a cabeça das pessoas, porque é qualquer doença incapacitante, entendeu? Não é mais a criança que tem o problema. Às vezes é uma pessoa que está com um pouco mais de idade, que está com idade, mas que a doença acometeu e ela não tem condições de trabalhar e não tem prestação previdenciária. Seria, não teria direito à aposentadoria. Não teria aposentadoria, nem afastamento por invalidez por falta de benefício, de contribuição. Então, resumindo, hoje está mais fácil acessar o referido benefício, Hoje também é mais fácil. principalmente contando com a participação de um especialista, de um advogado. Porque, igual eu te falei, você chega hoje no INSS, eles vão te mandar procurar um advogado. Porque eles entendem que se entrar no site e fazer o cadastro, vai dar para eles tanto trabalho que eles estão te mandando para um advogado. Doutora Alessia, em relação aos critérios, a senhora citou, vou reforçar, quais os critérios para a concessão do LUAS? É a questão de um quarto do salário mínimo por cabeça, né?
a gente fala per capita, mas por cabeça a pessoa vai entender melhor. Então, são R$ 350 por pessoa. No caso da pessoa com deficiência ou doença grave que incapacite a longo prazo, que é o que eu falei, está vinculado mais à questão do autista, da IP, do TDAH. Não, hoje a qualquer idade, desde que seja uma doença a longo prazo, né? Não é uma perna quebrada, não é uma doença, como eu falei, um infarto que levou a pessoa para a cama por tempo indeterminado. E o idoso acima de 65 anos. O idoso que tem 65, completou 65 anos e não tem renda na família superior a R$ 355,54, ele também pode procurar esse benefício, o LOAS. Tanto o idoso quanto o deficiente tem que atender o critério da renda per capita. Mas, igual eu falei, a renda per capita, o judiciário tem analisado a questão de o que leva a pessoa à miserabilidade. O INSS, ele é radical aos R$ 354. O judiciário, ele já leva mais a questão da miserabilidade. Quer dizer, ele está gastando mais com remédio e esse gasto com remédio está levando a pessoa a um estado de miserabilidade. Então, a questão social no judiciário pesa mais. E reforçando, mesmo não ganhando no administrativo, que era o INSS, e ganhando no judiciário, você vai receber retroativo ao dia que você entra no INSS. Ok, tá em esclarecimentos da doutora Lécia, né? Advogada, 25 anos de profissão, redundância falar, né, mencionar, mas exerce a profissão com muito prazer, né, doutora? É uma coisa que a gente gosta, né? Doutora Lécia, quem tem direito à aposentadoria por invalidez? É aquela pessoa, Ângelo, que ela tem uma incapacidade de forma total e permanente. Ela não pode mais trabalhar. Ela vai ser declarado por um médico e depois reavaliado por um perito médico do INSS que ela não tem condições mais de trabalhar. Seria um problema de saúde irreversível? Irreversível. E que ele depende da contribuição, né? Isso daí a gente tem que frisar bem que a aposentadoria por invalidez, ela precisa que a pessoa tenha pelo menos 1 ano de contribuição com o INSS. Tem as exceções que a gente vai falar mais ao final, mas principalmente ele não é assistencial, ele é previdenciário. Ele é o contrário do LOAS, que é assistencial. Certo. Quais são os critérios para a concessão da referida aposentadoria, ou seja, aposentadoria por invalidez? É aquele famoso, né? Ser segurado do INSS. O que é ser segurado do INSS? Para o INSS, é você ter contribuído pelo menos de 3, 6 ou 12 meses. Vai variar dependendo do cargo que a pessoa exercia, da forma de pagamento da contribuição previdenciária, mas pelo menos 3, 6 ou 12 meses de contribuição. É uma pessoa que vem ali acometido por uma doença grave, né, ou um acidente, ou mesmo um derrame que não tem reabilitação. É preciso frisar que a aposentadoria por invalidez, ela não pode, ela só é dada à pessoa que não tem a condição reversível, que ela não pode ser aproveitada em outra função. Comprovar a incapacidade, né? Essa comprovação vai por um laudo médico e depois uma perícia que vai determinar a não capacidade de continuar trabalhando, cumprir a carência, que é esse que eu falei, ter um mínimo de contribuições necessárias. No caso da aposentadoria, 12 meses, exceto no caso de acidente de trabalho. Então, vamos lá. Eu falei que as exceções a gente ia falar. A primeira exceção, acidente de trabalho. Acidente de trabalho comprovou que a pessoa trabalhou um dia, acidentou no outro, ela já tem direito à aposentadoria por invalidez. Então, assim, muita gente acha, não, mas fichou, contribuiu, porque no dia que você ficha, aí 10 dias já tem que
fazer o pagamento, né? Então, se você comprovou que você foi fichado e a empresa tem que fazer aquela contribuição, pelo menos daquele dia, você já tem direito à aposentadoria por invalidez no caso de acidente de trabalho. Agora, o que mais o que é importante falar, porque a gente que trabalha com a INSS, a pessoa sempre tem a dúvida: e se é homem? E se é mulher? Tem diferença? Não tem. É 12 meses para todo mundo. Seja homem, seja mulher, e um dia seja homem ou seja mulher em caso de acidente de trabalho. Então, assim, são os requisitos, igual a gente teve os requisitos do LOAS, esses são os requisitos da aposentadoria por invalidez. Doutora, antes se reclamava muito, se questionava muito a respeito das perícias, né? A dificuldade. Isso continua? Essas reclamações continuam? Olha, Anjo, realmente a reclamação contra a demora da perícia, aos médicos que prestam essa perícia, né? Ninguém vai com a cara dos médicos, essa é a verdade que chega pra gente. Até alguns casos, não. Em alguns casos, eles chegam pra gente: eu acho que o médico foi bonzinho, e acho que ele como tocou o coração dele a minha doença e tal. Depois veio um não de todo tamanho lá. Mas tem poucos médicos, né? O INSS não, ele fez concurso, mas o concurso, o salário dele não é tão atrativo assim quanto o médico do trabalho, principalmente na nossa região, que nós temos Nova Serrana com esse monte de trabalhadores que tem que passar por médico do trabalho. Então, o cara com uma especialização em medicina do trabalho, ele não vai para o INSS, ele prefere montar um consultório especializado em medicina do trabalho. Então, a gente tem essa dificuldade, está variando 2 meses para marcar, igual eu falei, Bom Despacho está sendo a nossa cidade preferida. A gente pede para a família, porque isso a gente não conversa, não é com a pessoa doente, a gente conversa com o responsável que vai acompanhá-la na consulta, leva o laudo do médico particular, não, pode ser o médico do SUS mesmo, o médico que decretou, falou daquela incapacidade permanente. Então pode ser qualquer médico. Qualquer médico, tanto do Particular também. particular, do SUS, o médico que falou: olha, você tem essa incapacidade, ela é permanente, você não tem condição de trabalhar mais, você vai ter que aposentar. Então, a gente encaminha esse laudo médico para o INSS, ele marca a perícia e a pessoa vai acompanhada de um familiar ou de um conhecido, porque aqui em Nova Zelândia é muito difícil a gente conseguir, porque principalmente se tem uma pessoa da família doente, os outros têm que trabalhar dobrado para cobrir aquela falta, porque o aluguel é caro, o custo de vida é caro. Então, às vezes, arruma um O enfermeiro. gasto com os medicamentos é alto, né? Normalmente o custo, Compromete o orçamento o da pessoa. orçamento da família. Então, normalmente é um amigo, ou uma outra pessoa que vai com ela na consulta, na perícia do INSS. Lá é feita a consulta e com o tempo a gente acessa o site e vê se ela foi aprovada ou não na consulta, na perícia do INSS. Continuam as reclamações, elas não mudaram. Diminuiu um pouco o tempo, porque ele baixou para 2 meses, estava sendo de quase um ano, e a pessoa ficava sem receber. A vantagem é que, a partir do momento que foi decretada a perícia, a perícia foi aprovada, ela recebe do dia que entrou. Agora, se ela for reprovada, a gente pode pedir judicialmente também, né? Que ela seja avaliada por um perito do judiciário e não só um perito do INSS, porque a gente sabe a fama que os peritos do INSS têm. Você acha que eles dificultam a liberação, a concessão dessas aposentadorias? Eu acho que esse povo tem um coração ruim. É, Porque assim, a gente vê gente que a gente recebe. Eu não vou falar com você que eu recebo no escritório, porque muitas vezes a gente tem que sair do escritório e ir na casa da pessoa. A gente já atende o familiar. Mas para ver a condição mesmo da pessoa, é o laudo médico e uma visita domiciliar. A gente vê que a pessoa realmente não tem condições de trabalhar. Porque interessante essa informação. essa é muito importante, porque assim, são doenças que a pessoa tem. Eu tenho atendido muito, principalmente pessoal que vem do presídio, né, que sai do sistema prisional.
essa não precisa de nenhum período de carência. A pessoa sai do presídio com problemas de saúde? Não só do presídio, mas, por exemplo, eu Não estou está falando do sendo aí parasite, presídio? porque é a primeira que eu vou falar, que é a tuberculose. Se a pessoa está com uma tuberculose ativa, é dispensado o período de carência, não precisa daqueles 12 meses de contribuição, entendeu? Ele já vai considerar que ele é incapacidade permanente, porque a tuberculose ela vai e volta. A hanseníase, né, que é a lepra, o transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, a neoplasia maligna, que é o câncer, a cegueira, a paralisia irreversível e incapacitante, uma cardiopatia grave, o mal de Parkinson, a espondite arquilosante, essa eu vou falar para vocês que eu não sei o que é, esse aí é médico mesmo. Ou senão a pessoa que tem tem já esse diagnóstico, vai ouvir a gente e vai dizer, opa, eu tenho isso aí no meu diagnóstico. Neoplasia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a ostetite deformante, síndrome a AIDS, né, que eu ia falar o nome completo aqui, que é a síndrome de deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, a contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Esses casos, a pessoa pode ouvir lá no podcast com mais lento e olha lá no seu diagnóstico médico. Se encaixar nesses daqui, pode pedir aposentadoria por invalidez, independente de ter contribuído ou não com o INSS. Então, para a concessão de qualquer benefício, tem que passar pelo crivo do médico, né? Do perito, né? Você tem que, para você entrar, você tem que entrar com um laudo médico falando que você tem uma dessas doenças ou a doença que você tem te deixa incapacitado. Essas daqui, ela às vezes não deixa incapacitado, igual o caso da tuberculose. A AIDS, ela não te deixa incapacitado, mas o governo entende que se você adquiriu essa doença, você não tem capacidade ativa e produtiva mais. Tá certo. Doutora, algo que eu não tenha te questionado, que a senhora gostaria de esclarecer em torno dos temas, né? Eu acho que ficou muito. Você conseguiu sanar aí todas as dúvidas, né? Gente, obrigado aí pelo carinho, pela atenção. É um podcast, estamos aí pela TV 510, Rádio 98. Algo que eu não tenha te questionado, que a senhora gostaria de compartilhar aí com a nossa audiência. Faz o esforço. O que eu posso dar de conselho como advogado, nós temos aí o MEI, R$ 72, não é um valor alto, né? Vai para 74 agora com salário mínimo. E sem dar cobertura para toda a família? O MEI, não, o MEI ele é individual. A contribuição previdenciária, ela é individual. O MEI, ele te dá direito a contratar vincular uma pessoa, Um funcionário. num funcionário. Normalmente se vincula uma pessoa da família, porque normalmente o MEI ele é mais familiar, né? É a pessoa que corta cabelo, é a costureira, é aquela pessoa que trabalha só ela, e a mãe, ela e a filha. Então, o MEI é para isso. E o, a contribuição do INSS está R$ 144, 145, se não me engano. Faz o esforço, sim, porque nem sempre você encaixa no LOAS. E a gente tá aí, a gente não sabe que doença que a gente vai acometer, né? Eu tive câncer, aquela pessoa aquela moça que você entrevistou um tempo atrás também teve. A gente tá aí, Marilsa. a Marilsa de Marisa, Oliveira. isso. A gente não sabe que dia que a gente vai descobrir que a gente está doente. Eu, por exemplo, me pegou num tempo que eu não estava contribuindo, né? E eu não me encaixei no LOAS. Então, eu fiquei sem receber, porque eu não estava contribuindo e o meu câncer não era incapacitante, né? Eu ficava de recuperação, estou fazendo tratamento, né? O tratamento são 5 anos de tratamento, mas eles entenderam que eu poderia continuar trabalhando, porque minha área não dependia, a minha neoplasia não atingiu, não era de mama, então não atingia meus braços, eu poderia continuar trabalhando mesmo com a neoplasia. Então, nem todos os
os pacientes de câncer têm direito a algum benefício? Esse sem gratuidade, não. Esse com sem que eu falei aqui que não precisa de carência, não. Pessoal, obrigado pela companhia, pela atenção. Valeu, Nova Serrana, Divinópolis e demais localidades. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, Papo Máximo. Valeu, gente!